Já de volta com o nosso Manhã da Piedade ao vivo na sua TV Horizonte. Quero falar novamente para você aí de casa sobre a nossa saúde, né? Pois é, por isso que eu volto a falar desse complexo aqui, ó. 4 em 1, suplemento cálcio, fósforo, magnésio e vitamina D3. Pois é, você que está em casa e sofre com alguns problemas como osteoporose, dores pelo corpo, falta de energia, arritmia. Gente, aquela falta de sono terrível, né? Você fica virando ali na cama a noite toda, memória fraca, entre tantos outros problemas que nos incomodam bastante no dia a dia, né? E acabam atrapalhando também o nosso desempenho aí no trabalho, por exemplo. Bom, eu conheci um produto que pode resolver todos estes problemas, que é o 4 em 1 da Lieve Farma, que, como eu disse no início, tem magnésio, fósforo, vitamina D3 e cálcio. E esse produto é 100% natural, com vitaminas essenciais para você aí de casa ter a sua saúde restabelecida, para ter a sua saúde de volta. Já conversei com várias pessoas que usam e a melhora é significativa em poucos dias. Então, o que você está esperando? Ligue agora 0800 887 9000 e conheça. Vou repetir, 0800 887 9000 é o telefone da Lieve Farma. Vamos falar dos nossos direitos como consumidores, consumidoras? Pois é, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi comemorado pela primeira vez em 15 de março de 1983. E essa data foi escolhida em razão do famoso discurso feito em 15 de março de 62 pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Durante o discurso, ele salientou que todo consumidor tem direito, especialmente à segurança, à informação e à escolha, e também de ser ouvido. Toda essa situação, gente, provocou inúmeros debates, né, em diversos países e também estudos sobre a matéria, sendo então, por isso, considerado um marco, né, na defesa dos direitos, dos nossos direitos, né, como consumidores. E aqui no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 11 de setembro de 1990, mas entrou em vigor em março, no dia 11 de março de 1991. E aí, eu te pergunto, será que nós, como consumidores, temos motivos para comemorar? Será que já avançamos muitas questões nesta área? Bom, é sobre direito do consumidor que eu vou conversar agora aqui no nosso programa com o coordenador do PROCON da Assembleia, o Marcelo Barbosa. Marcelo, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Cília, é um prazer falar com você e com os queridos telespectadores aí do Manhã da Piedade. Dia 15, então, tem comemoração em relação a esse dia especial do consumidor. Temos muito o que comemorar, Marcelo? A gente pode falar isso? Olha, acredito que sim, né? São 30 anos aí de uma legislação que pegou, assim como a CLT, uma legislação que pegou. Tivemos muitas conquistas, tivemos muitos avanços, mas nós ainda temos um pouquinho que melhorar nesse relacionamento do fornecedor com o seu consumidor. Alguns ainda insistem em descumprir o Código de Defesa do Consumidor, desrespeitando ele. Ainda acontece isso? Ainda acontece. Nós temos uma facção muito importante na área bancária, por exemplo, na área de telecomunicações, mais ainda. E também um consumidor ser ainda um pouquinho mais consciente com relação aos seus direitos nos momentos em que ele está diante de promoções. Ele não pensa muito na parte do consumismo, ele está comprando sem ter dinheiro, ele está comprando sem precisar. É levado pela emoção. Na hora inadequada. Na emoção. E qual que é a conclusão disso? Endividamento pesado, risco à saúde grave do consumidor. Pois é, então ainda falta o consumidor ficar mais atento a essas questões que você disse. E em relação ao código, o consumidor ele está mais preocupado? Ele está se informando mais sobre os direitos dele em relação ao Código de Defesa do Consumidor? Sim, se vamos fazer a evolução histórica dos últimos 30 anos, a gente vai percebendo que as pessoas estão mais assim até exigentes na hora da compra. E isso também faz com que elas conheçam os seus direitos, até mesmo antes de reclamar. Então, hoje ela sabe que ela tem direito a determinada troca de produto, ela sabe que ela tem direito a exigir uma nota fiscal, mas muitas pessoas ainda não sabem que ela pode desistir de uma compra, por exemplo, feita no comércio eletrônico. Então, acho que isso é um caminhar, né, uma legislação nova ainda, que com o tempo a gente espera que o consumidor conheça integralmente todos os seus direitos, de norte a sul desse país. Por que eu te digo isso? Dos nossos quase 6.000 municípios, apenas 800 têm PROCONs.
Em Minas Gerais, dos 853 municípios, apenas 150 têm PROCONs. Então, ainda tem muita gente que não sabe dos seus direitos, em razão também de não existir a presença marcante do Estado ali, como, por exemplo, a estrutura de um PROCON. E aí fica aquela dúvida, a quem eu devo recorrer, né? Onde eu posso recorrer? Ele acaba tendo a resposta do próprio fornecedor, acreditando que o fornecedor diz a ele, olha, você não tem honesto, direito né? nisso. Não tem direito nisso. E ele acredita. Então, eu acho que é importante ele ter mais contato com os órgãos de defesa do consumidor, com seus interesses, para ele poder saber se aquilo que está sendo proposto a ele, de fato, fere ou não o seu direito. Agora, Marcelo, o Código de Defesa do Consumidor, a gente pode falar que ele foi um marco para o consumidor? Sem dúvida. Antes de 1988, né, foi a Constituição que trouxe isso para a legislação brasileira, criando o direito do consumidor como direito básico, não existia. Para você ter uma ideia, você antes da Constituição, antes do Código de Defesa do Consumidor, você ia num restaurante, você não gostava da comida ou passou mal com aquela comida, era o problema do consumidor. Os produtos eram vendidos sem data de validade. Pensa Vencimento. nisso, gente. Então, mudou demais. Acesso à informação, como você disse aqui no início do programa, muito importante. O direito de escolha que ele tem, a segurança do produto e do serviço. Hoje o código fala claro, nenhum fornecedor pode colocar no mercado de consumo um produto ou um serviço que vai acarretar risco à segurança do consumidor. Então foram avanços, né? Acredito que isso aí é para sempre. Muito significativo. Muito significativo. Um exemplo muito simples, os produtos não tinham data de validade. Mas a gente sabe que ele é bem abrangente, né? Mas tem algumas áreas específicas que esse código atua mais, Marcelo? Olha, ele está atuando mais onde nós estamos tendo mais demanda, que é simplesmente o direito à prevenção e à reparação de um dano causado pela má prestação de um serviço ou por um produto. Qual que é o exemplo típico? A área de telecomunicações. A área de telecomunicações hoje ela é campeã de audiência já há anos em todos os PROCONs do país. E as telecomunicações elas englobam aí 4 serviços. A telefonia fixa, a telefonia móvel, a TV por assinatura e a internet banda larga. Para você ter uma ideia, pacotes, né? Se você somar a quantidade de acessos desses 4, são mais de 300 milhões de contratos assinados no país. É muita coisa. Só do celular, 220 milhões de brasileiros, mais de um celular por brasileiro. Então, isso aí é uma demanda muito grande e o COD tem atuado fortemente, principalmente na cobrança indevida, ou seja, é aquela que chega na conta do consumidor, uma cobrança que ele não autorizou, um valor diferente daquele que contratou, foi contratado, uma velocidade de internet diferente daquela que foi contratada. Então, tudo isso aí é uma atuação marcante, presente do Código de Defesa do Consumidor. Então, telecomunicações ainda lidera o ranking de reclamações com esses números todos que você trouxe para a gente. Infelizmente lidera, elas vendem muito bem, mas infelizmente elas cuidam muito mal do seu consumidor, do seu cliente. Embora exista uma agência reguladora, os PROCONs ainda deixam muito a desejar, porque esse ranking aí, como eu disse, já passa de 8, 9 anos em que elas lideram aí as reclamações dos PROCONs. Aí temos telecomunicações, o que mais que as reclamações são frequentes, Marcelo? Olha, o segundo ponto é o endividamento. O consumidor hoje, ele não tem uma educação financeira adequada que permita ele gastar dentro do seu orçamento. E como ele não tem esse planejamento, ele passa a usar um dinheiro que além do seu salário, ou seja, contar com cheque especial, contar com cartão de crédito, não se planejou, não consegue pagar o cartão de crédito. Então, o cartão de crédito hoje, as pessoas não estão conseguindo pagar a sua fatura integral, é no segundo lugar do ranking de reclamações. Os acordos para pagar os seus cartões de crédito. Mas aí voltando a falar do primeiro lugar no ranking, o que falta ainda? Eu sei que o número de contratos, como você disse, é muito grande, até um contrato, né, de mais de um celular por pessoa, mas é possível resolver essa questão? É possível melhorar a qualidade desse serviço de telefonia, telecomunicações de uma forma geral, que é prestado? Olha, eu falo isso com muita tranquilidade e transparência. As operadoras de telecomunicações estão no mar de tranquilidade no nosso país, infelizmente. Enquanto não tivermos pulso forte da agência reguladora, que é a Anatel, pulso forte do Poder Judiciário em sentenciar com multas caras, porque as multas pelo Código de Defesa do Consumidor podem ir até 10 milhões e 500 mil reais. Nós já temos material suficiente para que uma operadora não trabalhe mais no nosso país. Os PROCONs fazem sua parte, os consumidores fazem a sua parte, mas infelizmente aqueles que têm o poder de decisão da caneta de punir severamente um operador de telefonia ainda não o fizeram. Tenho certeza que uma situação dessa, num país de primeiro mundo, jamais aconteceria, ou seja, essa empresa já estaria fora do mercado.
Falta essa questão, então, e colocar tudo em eixos. A atuação do poder público com todas o que ele já tem de manancial, para poder punir severamente, inclusive caçando a concessão das operadoras, elas não fazem, acredito, por questões políticas ou econômicas. Infelizmente, o poder econômico está sobressaindo diante da defesa do consumidor. A gente falava até em off aqui, eu estava comentando com o Marcelo, que o Dia do Consumidor, a gente já vê várias promoções, né? Quando você abre a internet ou você assiste TV, enfim, o comércio fazendo promoção com foco nesse dia. E hoje é dia do telefone, olha só, a gente está falando de telefonia aqui, poderiam aproveitar essa data aí e fazer algo especial para o consumidor de uma forma em geral, né? Cília, eles fazem. É impressionante. O nosso país é o país da promoção. E o nosso consumidor é um consumidor que adora a promoção. Só que ele não está preparado para isso. E como eu disse, ele compra sem ter dinheiro, ele compra sem ter necessidade realmente daquele produto e numa hora inadequada. Então, e aí vira bola de neve. Virou a bola de neve. Então, o mercado sabe disso. É o consumidor, é o Dia dos Namorados, é a Páscoa, é Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Black Friday. E o consumidor não tem educação financeira, não tem essa segurança de que realmente pensar, eu posso comprar, eu tenho dinheiro. Como ele não faz isso, ele cai no endividamento. E o mercado aproveita. Aproveita, com certeza. Olhar mais, então, para o direito dos consumidores com o dia do telefone. Não é só lançar promoção, não. Marcelo, estabelecimentos comerciais, eles são obrigados a ter lá um exemplar do Código de Defesa do Consumidor? Sim, nós temos, inclusive, uma legislação estadual aqui em Minas Gerais e temos uma federal. Ambas, a nossa estadual é de 2003, quer dizer, há quantos anos atrás? Prevê a obrigatoriedade do estabelecimento comercial, qualquer que seja ele, tem à disposição do consumidor um exemplar do Código de Defesa do Consumidor e, além disso, Cília, que exista uma placa, um cartaz informando a existência. Aquele que não cumpre está sujeito a uma multa aí em torno de R$1.000. Então, por isso que é importante que o consumidor, ao se deparar com um estabelecimento comercial que não tenha o código e a placa, denuncie imediatamente ao PROCON do seu município. Tá, então a pessoa chegou lá, pediu um exemplar, não tem, pode denunciar o PROCON. Pode denunciar, faça um boletim de ocorrência, pode denunciar também o PROCON e o PROCON vai abrir um procedimento, inclusive, para multar. E não tem defesa. Já é obrigação de ter. Chegou lá, não tem, já está multado. Então, isso aí faz parte de uma responsabilidade social e legal que o fornecedor tem perante o consumidor. Agora, hoje a internet, com o uso da internet, da tecnologia, a gente falava isso no último bloco, né? Tudo fica muito fácil, muito mais prático, muito mais instantâneo. O Código de Defesa do Consumidor, as pessoas também encontram pela internet? Bom, na verdade, está disponível facilmente no site do planalto.gov.br. É um site da legislação, todos os decretos, a lei. Então, quem não tem reclamação. É muito caro comprar, não tem acesso. É um código aí de pouco mais de 120 artigos, com uma leitura muito fácil, muito importante, que é para a consulta do consumidor e do fornecedor. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes o consumidor, ele extrapola o seu direito. Ele pede uma coisa que ele não tem direito. Então, o fornecedor também tem que saber. Que não é direito do consumidor. Não é direito do consumidor. Exatamente. Então, ele é para consulta de ambas as partes. Planalto.gov.br. Planalto.gov.br. Só colocar lá, Código de Defesa do Consumidor, vai aparecer a Lei 8.078 e imprimir. A gente colocou aí na telinha para você, para facilitar, planalto.gov.br. Tem perguntas para você, Marcelo. A Juliana Lopes quer saber o seguinte: o que fazer no caso de cobrança indevida em contas diversas, como telefone? Em primeiro lugar, já veio o telefone na pergunta dela, internet e banco. Cília, a primeira coisa é conhecer sua conta, porque o brasileiro tem um defeito muito grave. Ele olha na conta apenas duas coisas: que dia que vence e quanto que é. Exatamente. Ele não olha mais nada, então ele tem que olhar para descobrir ali a existência ou não de uma cobrança indevida. Percebendo essa cobrança, ele vai entrar em contato com o seu fornecedor, seja concessionário de luz, de água, de telecomunicações. Formalizar a reclamação, pegar o número de protocolo. Se não houver uma solução, com esse protocolo ele vai procurar o PROCON e ali nós vamos notificar a empresa para cancelar essa cobrança. E lembrando, se porventura ele tiver pago esse valor indevido, o código, a outro avanço, dá direito a ele a devolução em dobro daquilo que ele pagou, além do que ele deveria pagar. Ressarcimento em dobro, então, nesse caso. Tem mais uma pergunta, é o João Félix de Contagem. Um abraço, viu, João? Obrigada pela pergunta. Ele está dizendo que teve problemas de saúde e ele tem uma suspeita que esses problemas foram causados por um produto que ele consumiu.
no caso de alimentação. Aí ele está perguntando se pode reclamar. Nós tivemos aí no caso, um exemplo mais recente, o caso Baker, né? Também, que as pessoas ingeriram o produto. E nesse caso, ele suspeita que está passando mal por algo que ele comeu. Ele pode fazer algum tipo de reclamação, Marcelo? Pode, mas inicialmente é muito importante que esses consumidores que tenham aí qualquer problema em razão da ingestão de um produto líquido, né, ou sólido, que ele tenha um laudo médico. Esse laudo médico tem que ser um laudo que explica exatamente que aquele diagnóstico está sendo feito, o que o consumidor está sentindo é em razão daquilo que ele ingeriu. É muito importante. Tendo esse laudo, de novo, o consumidor vai procurar o contato com o fornecedor para ele reparar os danos. Quais são os danos causados? Os remédios que ele teve de comprar, as situações morais, muitas vezes, que ele passou em razão disso. Não sendo possível, ele vai procurar o Poder Judiciário. Por que o Poder Judiciário? Nós estamos falando em indenização, reparação de dano patrimonial ou moral. Tem direito sim, mas esse laudo que vai diagnosticar se o que ele tem de fato em razão do que ele ingeriu, o caso Baker é um exemplo, nós vamos ter aí o acesso ao direito. Tá. Tem que guardar também um comprovante da compra do produto que a pessoa está alegando ali que está passando mal por causa dele ou não? É importante porque você vai ter que identificar não só quem fabricou o produto, como também quem vendeu. No caso de um restaurante, nós vamos identificar o comerciante, é aquele restaurante. Mas se ele tem um produto especificamente, ele tem que identificar não só quem vendeu, como também quem fabricou. Por quê? Há uma responsabilidade solidária entre quem fabrica e entre quem vende o produto. Tá certo. Marcelo, muito obrigada por ter vindo conversar conosco, esclarecer dúvidas de telespectadores e falar de um tema tão importante que são os nossos direitos. A gente tem que ficar sempre bem informado e muito atento em relação aos nossos direitos, né? Eu que agradeço, aproveitar este dia 15, que as pessoas conheçam os PROCONs, seus municípios, conheçam o código, porque não adianta nada se você conhecer, se não souber, inclusive, como exercer o seu direito. Isso é cidadania. Muito obrigada mais uma vez. Site do PROCON na telinha para você que queira mais informações, queira esclarecer alguma dúvida, viu? E nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto já, não saia daí.